Oi, Pablo. Oi, gente. Esperando só o Bruno entrar, que deu um probleminha no Instagram dele. E aí eu tive que fazer aqui no meu. Vou só esperar ele solicitar aqui para a gente poder dar seguimento. Tô esperando você solicitar, Bruno. Solicita de novo. Preciso que você solicite de novo. Vamos aguardar, vou botar uma musiquinha ambiente. Enquanto isso, deixa eu ver aqui. Bom, assim, para acho que agora foi. Ah, pronto. Não coloca música, não. Ah, eu não vou botar não, olha só porque Não, é eu tava porque. enrolando aqui. Ah, tá. É porque o YouTube ele trava por causa dos direitos autorais. E quando a gente for colocar a live no YouTube, pode dar problema, entendeu? Eu até compartilhei aqui Entendi. a live com a galera. Tô chamando aqui porque eu não sei o que acontece. Tá sempre acontecendo essas coisas com a minha live, assim, junto com você, né? Não sei. Mas teve com outras pessoas também que deu esse mesmo problema, né? É, eu fiz até testei com o André esses dias e tal, mas, enfim, vamos lá, vamos entrar. Eu tava conversando com o pessoal antes de você entrar na live lá, que a gente tem um modelo de live não de discursar, de falar sobre o tema, e sim de apresentar ideias e discutir sobre o tema. E a gente não tem uma posição de certo ou errado, cada um tem sua posição, a gente coloca as nossas ideias fundamentadas na nossa visão, né? Logicamente, dentro do limite. E o pessoal pode participar aí à vontade, né? Interagir, colocar a posição, que a gente vai comentando junto, que acaba sendo uma live bem interativa, como foi da outra vez, que eu gostei muito. Isso. Eu queria também só deixar claro o seguinte, a gente quis fazer um clima assim mais de brincadeira, mais descontraído, né? Como se fosse uma disputa, né? A gente, na verdade, vai defender opiniões opostas aqui, mas é justamente para enriquecer a discussão e não que necessariamente seja a via de regra aquilo que a gente de fato acredita, tá? Mas é interessante que se tenha essa defesa, digamos assim, em relação às posições, né, distintas que esse tema ele acaba trazendo. Então, a gente vai fazer como da última vez. Então, a gente trouxe alguns estudos de caso, né? Para a gente poder discutir em cima deles essas questões do acesso à saúde por meio da justiça. E a gente, obviamente, gosta da participação de todo mundo. Então, assim, fiquem à vontade para colocar alguma opinião, ou então, assim, acrescentar alguma informação teórica, porque é justamente um espaço para a gente poder expor, enfim, as opiniões e informações que a gente tiver, para ficar cada vez mais rico. E aí o Bruno vai dar uma introdução, né, sobre o tema e a gente vai falando aos Peguei, poucos sobre os casos. peguei até o microfone aqui para falar aqui, ó. Peguei o microfone. Eu não sei se eu sou pouco ou se é a minha. Acredito que não, mas enfim. Então é isso aí. Eu só queria Bruno, tá travando o falar seu. da Você live tá. Mais só uma alguém tá vendo provocação. travar? Tá travando, Tá né? O travando. banner Tá foi. travando. Tu tá travando. A minha tá O aparecendo. meu tá travando? Um pouquinho, tá travando assim um pouquinho.
Vou Tá. dar mensagem aqui. Tá indo normal. É o seguinte, deixa eu ver se eu Deixa eu ver. consigo ver aqui que eu Quem está escrevi. assistindo, manda mensagem dizendo se está travando, por favor. A imagem tá ruim. Qual imagem? Do Bruno ou minha? Dele. É sua, Bruno. Quem tá travando? A sua tá travando. Eu falei o seguinte. Pode ser a internet. Eu Então, ó, a minha imagem tá boa e a sua tá travando. Bruno, faz o seguinte. De repente, dá uma mexida na internet e a gente volta. Você pode ser assim? A dele tá travando. Amor, manda mensagem aí pro Bruno. Foi? Foi. Conseguiu? Consegui. O que Foi? aconteceu? Ah, então Eu tava com outra eu já internet. tava aqui Não, não. tentando mandar mensagem. Vamos lá. Consegui. A gente confunde muito acesso à justiça com acesso ao judiciário. As pessoas falam, vamos acessar a justiça e tal. Justiça é a finalidade, né? A gente vai procurar a justiça. E o judiciário é o sistema, né? Então, quando a gente fala em judicialização da saúde, a gente vai procurar ter um acesso à saúde não, como um todo, né? Que a saúde é a preservação do bem maior que a vida através do judiciário. E sempre que você precisa entrar com uma demanda judicial, é porque você tem uma pretensão de uma parte, uma resistência da outra, com isso forma a chamada lide. Aí se encontra, né, a ação, o direito baseado de alguma pessoa. Então, baseado nisso que eu estou falando, a pessoa vai procurar, a Defensoria Pública vai procurar um advogado para poder ingressar com uma ação. E tem dois caminhos, né? Duas origens. O problema for numa instituição particular ou se o problema for com uma instituição pública. Trouxemos aqui alguns casos que nós vamos discutir e vamos analisar. Eu vou estar do lado apoiando a judicialização à saúde. A Rafaela vai debater contrária a essa posição. Né? E espero que a gente traga questões assim, relevantes. Eu vou trazer uma questão seguinte. Mulher, 24 anos, 2 abortos já, e vai para o terceiro filho, né? Terceira gestação, perdão. E ela tem um diagnóstico de trombofilia. Trombofilia, por isso que os abortos estavam acontecendo. Olha que situação. Uma mulher, 24 anos, que não conseguia, desculpa, 34 anos, que não conseguia ter a gestação completada por causa da trombofilia. Então, ela vai ao seu médico, nesse caso, SUS, tá? Ela não tem plano de saúde, e ela vai até o médico, e o médico receita uma enoxaparina. Eu não estou pelo preço. Quanto deve estar uma enoxaparina, uma seringa? Cara, eu não tenho muita Sabe? noção de Eu preço. vou pesquisar aqui agora. Também não. Eu falei assim, mas enoxaparina. Sei lá, uns Preço. R$ 80. Era isso, né? Preço. R$ 88. 80. 88. Não, 102 seringas. R$ 99. 100 reais. Vou botar R$ 80 uma média. R$ 99. R$ 80 uma média de uma enoxaparina. 12 em 12 horas. É porque os preços, eu perdi a noção, porque com a pandemia, os preços dos medicamentos, eles mudaram muito. Então, mas botando assim, 80, eu tinha visto um preço assim de lote e tal, mas bota R$ 80 uma seringa e a pessoa tem que fazer 2 seringas por dia, de 12 em 12. Essa foi a prescrição do médico. Então, dá R$ 160. Uma pessoa não vai ter uma condição de fazer uma medicação dessa durante a gestação. Então, o que ela tem que fazer? Ela ajuizou uma ação, né, uma ação em face ao Estado e ao município onde ela morava, para que pudesse fornecido essa enoxaparina. E nessa demanda judicial, ela juntou um laudo médico. Na verdade, nesse caso, a palavra laudo está errada. É um relatório médico informando as condições da paciente e informando que se ela não fizesse a enoxaparina, a vida dela e a vida do bebê estaria comprometida. Então, foi deferida pelo juízo uma medida liminar, uma tutela de urgência em caráter liminar, aquele pedido que as pessoas fazem, que pode ser
de urgência, de emergência, né? Pode ser de urgência, de evidência de urgência. Então, o juiz deferiu esse pedido, que o laudo, nesse caso está escrito laudo, mas é relatório médico, estava constando que tinha risco de vida. E ela precisava tomar essa medicação. Então, ela conquistou. Outra coisa interessante dessa questão é que a enoxaparina ela faz parte da incorporação à rede pública de saúde, pela portaria 10/2018 do Ministério da Saúde. Então, não teria a se dizer que não poderia fornecer o medicamento, porque não fazia parte do rol de medicamentos fornecido pelo Estado. O Estado aqui é o Estado em geral, União, o Estado e os municípios. Então, essa paciente, ela conseguiu o tratamento judicializando, né, o pedido dela em referência a um direito de preservar a vida, na verdade, né, o estado em geral da vida. Eu estou aqui hoje como advogado, né? Estou até em blazer, né? Blusa, porque eu fiz uma audiência agora mais cedo, então já fiquei paramentado para a nossa live. Então é isso. O que você acha dessa situação, Rafaela? Bom, primeiro que assim, esse medicamento, Clexane, ele está incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é a RENAME. Então, os medicamentos que são disponibilizados para o SUS, todos estão ali. E todos os medicamentos que podem ser incorporados, eles passam por uma avaliação. Nesse caso em específico, né, eu acredito que se todos as situações colocadas pelas gestantes, né, isso é uma necessidade mesmo, isso leva ao risco de morte, não só da mãe, mas do feto. Acredito sim que ela tem esse direito, tá? Mas eu acredito sinceramente que seja necessário, até por questões mesmo de financiamento, de repasse, que um tratamento como esse fosse parcialmente custeado pelo paciente. Esse caso do Clexane, ela levaria praticamente a gestação inteira, né, fazendo uso dele. Não é incomum que as gestantes, que aconteça isso com as gestantes, né? Existem, é muito comum alguns tipos de problemáticas relacionadas à gestação que exige, né, a utilização do Clexane. E eu acredito sinceramente que, assim como outros medicamentos de alto custo, ele deva ser dividido com o Estado, né? Essa conta deve ser dividida com o Estado. Porque isso sobrecarrega a verba, né, que é encaminhada para os municípios, por exemplo, se ela está pegando esses medicamentos pelo SUS. Então, isso acaba sobrecarregando o Estado, aí eu estou falando de governo, tá? Com essas solicitações. Mesmo estando na RENAME, é um facilitador, né, para que ela consiga ter direito a esse medicamento em si. Existem também farmácias que dispõem desses medicamentos de alto custo. Aqui no Rio, a gente tem o Rio Farms, que aí é feito toda uma avaliação documental para que o paciente tenha acesso a alguns medicamentos de alto custo. Mas, sinceramente, eu acredito que seja necessário, não só nesse caso pontual, mas como um todo, uma reformulação desse repasse, desses medicamentos, desse tratamento, né, para o paciente que está fazendo, que necessita dele. Sim, o que você falou é certo, né? O Estado ele vai ficar sobrecarregado financeiramente. Mas eu fiz um cálculo muito rápido aqui. Se ela for tomar 2 vezes ao dia, como é o cálculo que a gente fez, durante a gestação, colocando 8 meses, não 9, daria R$ 38.400 de valor que o Estado gastaria com essa paciente. Mas vamos supor que essa paciente tem um problema na gestação por falta do Clexane e tenha que ser internada em um CTI, colocando uma diária por R$ 3.500. O valor do mês dá R$ 105 mil. Então, assim, eu estou vendo agora para o lado econômico. Às vezes vai gastar um dinheiro, mas é a prevenção do outro, né? Eu já vim matematicamente já preparado para essa questão do Clexane,
que a gente conhece na prática, a gente lá no hospital, a gente soube que pessoas precisaram de flexão na gestação. Então, esse era o meu primeiro caso, só para notar que, às vezes, um valor que se possa parecer caro para o Estado, mas é a mesma coisa das campanhas publicitárias que o Estado faz em relação à prevenção de acidentes, a prevenção no uso de drogas, né, de bebida, excesso de bebida, lógico, né? Vai gastar um dinheiro com a publicidade, mas para frente poupando, igual a educação, né? Gasta muito com educação, mas tem um resultado à frente. Então, esse era o primeiro caso que eu trouxe bem, assim, eu elaborei pensando nesse cálculo matemático mesmo. Vamos lá. Nesse caso, assim, só para fechar, tem que se colocar, obviamente, em primeiro lugar a saúde, né, da gestante, do feto, mas é o que você disse aí, tem que se avaliar o custo dessa paciente, por exemplo, num CTI, de uma unidade, o tempo de internação que ela poderia demandar caso ela não fizesse o uso desse medicamento, né? Então, existem vários outros pontos aí a serem avaliados, mas que ainda assim, né, ainda sigo defendendo que acho que o governo deve disponibilizar esse acesso, tá? Porém, ele tem que ser parcialmente puxado pelo usuário, porque é extremamente oneroso para o sistema, tá? Vamos para o segundo caso? Agora é o Bora. meu caso. Esse caso é um caso muito polêmico. Eu vou falar aqui para vocês, eu vou precisar só de ajuda aqui da minha apresentaçãozinha, porque são muitas informações, mas eu trouxe aqui uma situação que foi muito falada na mídia, não tem muito tempo isso, acho que uns dois anos mais ou menos, 3 anos, sobre a questão do uso da fosfetanolamina para pacientes com câncer. Tá? Então, do que se tratava ela, né? Na verdade, a fosfetanolamina foi uma substância estudada por um químico lá na Universidade de São Carlos, né? Na Universidade de São Paulo, a USP, e eles perceberam nos ensaios não clínicos que existia alguma atividade para tumores malignos, que tinha algumas atividades para tumores malignos, enfim. E aí, essa pesquisa parou aí, ela não deu seguimento, né? Então, tudo que se tinha de informação era a partir desses experimentos laboratoriais. E aí, tempos depois, se descobriu que algumas pessoas que faziam tratamento nas unidades de saúde ali próximo, elas estavam utilizando a fosfetanolamina, essa substância, né, que tinha sido feita, estudada, né, para essa finalidade, como antineoplásico, elas estavam utilizando justamente para o seu tratamento. E houve relatos na época de sucesso, bem-sucedidos, e aí criou toda uma comoção social para que isso fosse disponibilizado para as outras pessoas e que a justiça permitisse esse uso em larga escala, né? E só que, vamos lá, qual é o problema, né, em torno da utilização da fosfetanolamina? Primeiro, ela foi utilizada apenas para estudos não clínicos, né? E quando a gente aprova, quando o medicamento vai para o mercado, ele passa ainda por uma série de estudos, né? Que a gente chama de ensaios clínicos, de fase 1, que é onde a gente vai ver a questão da dose, fase 2, que a gente vai ver, vai testar já em indivíduos acometidos. No caso dos antineoplásicos, a gente não passa por fase 1 porque são indivíduos saudáveis e a gente não pode testar antineoplásicos nessas pessoas, até porque eles são citotóxicos, ou seja, eles fazem mal para as células sadias também, tá? Então, a gente já vai logo para a fase 2, a gente pula etapa. E aí, a gente já começa a testar em pacientes acometidos. É muito comum ver isso em unidades oncológicas, né, medicamentos, testes, enfim.
Mas fato é que a fosfetanolamina ela não passou nem por essa etapa, tá? Ela realmente ficou limitada aos ensaios in vitro, né? São os ensaios em laboratório, em célulazinhas e tal. E aí, esse professor, né? Acho que ele era chefe de um laboratório, ele começou a produzir dentro desse laboratório mesmo algumas cápsulas e disponibilizar para as pessoas iam lá buscar. Eu não tinha um controle de qualidade, então a gente não sabe o que tinha dentro dessas cápsulas. Eles diziam que era, sei lá, tantos miligramas da fósforo, mas não tinha como saber, porque ele fazia muito de forma sem controle algum, né? Existe toda uma demanda burocrática e exigências da autoridade sanitária para que a gente assegure que aquele medicamento tem qualidade e, enfim, pode ser comercializado, utilizado com eficácia e segurança, tá? Que não era o caso da fósforo. Mas aí essa discussão ela foi parar em Brasília. Na época era a presidente Dilma que estava no governo. E a Anvisa, que é a nossa agência sanitária, já tinha dado um parecer negativo em relação à utilização, da liberação para a utilização dela, porque não dá nem para dizer que ela é um medicamento, entendeu? Porque não passou por essas etapas que todos os medicamentos passam e para dizer que tem uma segurança, uma eficácia, uma qualidade, tá? E aí, depois dessa comoção social, houve uma dualidade de opiniões, então a comunidade científica não apoiava essa utilização porque ela não tinha como ter certeza que aquilo ali realmente era eficaz. E do outro lado, as entidades, né, de pacientes e tal, querendo que fosse disponibilizado para eles essa substância, porque eles queriam ter a oportunidade daquele tratamento, né? Para eles era um tratamento. Então, dentro desse contexto, tá, que eu contei para vocês brevemente, né, porque existem muitos detalhes aí para poder ser agregados, né? Então, tem essa questão dos testes em seres humanos, que leva anos. Existe a questão da própria fabricação controlada, que aí você pode assegurar a eficácia, a qualidade desse produto, né? E ser algo registrado pela entidade sanitária, né? E para que justamente também se tenha essa segurança. Ok. E aí eu não posso nem dizer que isso, de fato, é um medicamento. Para mim, é uma substância que está ali. E eu não concordo que ele tenha que ser disponibilizado como tratamento para o câncer aos indivíduos que estão acometidos por ele. Não concordo. Porque eu não tenho informações fidedignas disso, sabe? Será que foi realmente a fósforo? Será que não teve um caráter psicológico? Será que, de repente, não é reflexo do tratamento que estava sendo feito anteriormente? Não sei, não sei. O que eu não posso dar é uma substância que eu, particularmente, não sei nem como foi manipulada para aquela pessoa, não sei a quantidade que tem dentro de uma cápsula para pessoa e tomar aquilo continuamente. Não sei se aquilo tem uma toxicidade em outros sistemas ali, em outras células. Não sei. Não sei. Por quê? Porque esse essa substância simplesmente não passou pelas etapas que ela deveria passar. Na época, a presidente Dilma, ela queria a liberação. Ela queria passar por cima das opiniões da comunidade científica e da própria Anvisa, né, da própria Vigilância Sanitária, que tem uma voz importante, né, enfim, a autoridade sanitária do Brasil. E ela queria passar por cima disso e aprovar e liberar digamos assim, esse protocolo terapêutico com a fosfetanolamina. Tá? Mas eu ainda reitero, eu não concordo com essa utilização, não sou a favor dela. Acho que o paciente com câncer, mesmo fora de possibilidade, ele tem direito a qualquer tratamento que ele achar que tem que fazer, mas isso não quer dizer que um médico, né, alguém, um profissional de saúde, por exemplo, com a
fosfetanolamina diga que aquilo ali, de fato, é um tratamento eficaz. Ela pode tentar tudo, ela pode tentar chá de camomila, ela pode tentar, enfim, qualquer coisa. Mas isso daí é uma opção dela dentro da crença que ela tem, sabe? Existe muito mais um fator psicológico também por questões mesmo de dela não ter mais opções terapêuticas, ela ter esse direito, mas eu não posso, como profissional de saúde, dizer esse é um medicamento, esse é o seu tratamento e ele é eficaz, você pode usar. E o que você acha disso? Então, eu concordo. Não tem nem como discordar. Até porque esse tema aí foi um tema que passamos agora há pouco tempo por isso, né? Com o Covid, né? O câncer, um grupo, no Covid, tivemos várias pessoas com problema com medicações também que não tinham certa eficácia. Mas essa é totalmente diferente, né? Eu só fiz uma comparação. Em 2016, o Supremo, ele fez teve uma decisão em caráter liminar suspendendo a liberação da medicação. A placa do acordo é o seguinte: saúde, medicamento, ausência de registro. Foi o Marco Aurélio, que foi o ministro relator. Surge relevante pedido no sentido de suspender a eficácia de lei que autoriza o fornecimento de certas substâncias sem registro no órgão competente, correndo risco ante a preservação da saúde dos cidadãos em geral. O que acontece? A decisão dele aqui é imensa, sabe? Tem vários votos e tal. E ele só para estar aqui, ele fala o seguinte: olha que bacana. Não me parece admissível que hoje o Estado, sobretudo num campo tão sensível como é o campo da saúde, que diz respeito à vida, né? Que a gente só tem saúde, só tem a vida com a saúde e a própria dignidade da pessoa humana, possa agir irracionalmente, levando em conta razões de ordem metafísica ou fundada em suposições, enfim, que não tenham base em evidências científicas. Foi exatamente o que você falou. Isso aqui foi em 2016, né? Em 2017 foi uma confirmação da votação, dizendo o seguinte: no acordo foi o seguinte, isso aqui já é em 2017. No acordo ele afirma que a liberação genérica da fosfoetanolamina é temerária, perigosa e potencialmente danosa, porque ainda não existem elementos técnicos assertivos da viabilidade da substância para o bem-estar do organismo humano. Então, o judiciário, quando ele vai julgar uma questão dessa, ele não tem capacidade técnica de definir se é ou não. Ele vai pela parte pericial, né? As questões farmacológicas, as questões médicas que vão ser analisadas. Aqui estava passando o olho, na análise dele, passa tudo por uma análise pericial antes. Olha, aquilo ali vai fazer, vai causar um dano ou vai ajudar o paciente, né, em caráter geral? Porque você falou, será que o paciente que utilizou, ele melhorou por causa do tratamento que ele estava fazendo? Ou por outra causa de tratamento? Não sabe, né? Nisso aí eu não posso nem ser contra a sua posição. Concordo plenamente. Nisso aí eu sou a favor. Eu voto junto. Esse caso foi muito discutido. Esse caso foi muito discutido na época, porque, assim, para quem é da parte técnica, entende claramente que, na verdade, pode estar proporcionando mais risco do que benefício para o paciente, né? Assim, você está dando para ele um tratamento, mas pode ser algo mentiroso, né? Então, eu acho que é muito pior do que isso, né? E, obviamente, quem é leigo, quem é paciente, quer ter o direito de usar o que quiser. Eu acho completamente compreensível, né? Aí cai também aquelas questões do uso compassivo, mas eu nem acho que a RDC 38 de 2013, ela fala sobre o uso compassivo de medicamentos. Assim, é quando existe uma situação onde não tem tratamento disponível e o paciente precisa daquele medicamento, e aí é autorizado o uso compassivo. A gente já falou isso em outra live, mas eu acho que nesse caso da fósforo eu acho que não dá nem para dizer que porque na minha concepção, e aí pode ter outras pessoas que pensem diferente, na minha concepção eu não posso nem afirmar
que a fosfetanolamina, de fato, é um medicamento, tá? Eu nem afirmo que ele é. Para mim, ele é só uma substância que foi testada no laboratório, porque para você caracterizar como medicamento, a gente tem mais informações aí que a gente adiciona, né, para poder afirmar que é um produto que tem uma atividade terapêutica, que traz um benefício para o paciente, tá? Então, realmente, é basicamente isso. E depois foi se acessou, né, esse fornecimento da fósforo. Ninguém deu seguimento, né, a essa pesquisa, então, sinceramente, eu acredito que ficou mesmo. Os resultados foram só observados in vitro, não teve nenhum tipo de ganho mesmo em estudos em seres humanos. Eu não tenho realmente como te falar se foi para estudo clínico, mas acredito que tenha ido, né, até pela repercussão que teve na época. Mas é isso, eu acho que nessa situação específica, eu não acho que o governo deveria se posicionar a favor. Na verdade, ele deveria ficar só ganhar relevo à opinião da agência sanitária, né, da Anvisa, nesse caso. Teve Vamos partir para o próximo? Vamos, só para fechar, teve um juiz que deu uma liminar para a utilização da pílula, que a USP fornecesse a substância para uma paciente de Sinop. Eu estou vendo aqui que a Universidade de Ceará, eles começaram a pesquisa, isso em junho do ano passado. Vamos lá, vamos para o Sim, próximo. vamos. Sou eu. É você, tá com você agora. Eu queria falar sobre a judicialização. Eu trouxe até umas decisões e tal, sobre medicamentos de alto custo. Algo bacana, né? Teve uma decisão nesse ano, o Supremo decidiu em março, que o seguinte, que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo solicitados judicialmente, quando não estiverem previstos na relação do programa de dispensação de medicamentos em caráter excepcional do SUS. Isso é um tema de repercussão geral, um tema 6 do recurso extraordinário 566-471. Sabe quantos processos tinham em relação a esse tema? 42 mil processos. 42 mil processos parados para julgar somente isso, sobre fornecimento de medicamento de alto custo. E hoje está procurando números, dados, né? Isso às vezes fica meio perdido, recente. A judicialização da saúde cresceu 130% nos últimos 10 anos, compreendidos entre 2008 e 2017. No mesmo período, o volume total de ações no país avançou 50%. Os dados constam no CNJ, né? E segundo o estudo, foram 498.700 mil processos de primeira instância e 277 mil na segunda instância ao longo do período. Quer dizer, a gente fica entre uma trave. Será que esse aumento da judicialização foi devido ao Estado deixar de prestar assistência à saúde ou aumentou o conhecimento da população ao seu direito? É algo assim que fica... Eu acho que são as duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. O meu segundo caso, só trouxe dados, na verdade, né? Esse agora. O meu segundo caso... Só aproveitar que você está falando disso, eu vou acrescentar, tá? Vai ver se a gente vai trocando. O que acontece? Minha visão, né, de farmacêutica, tá? Eu não sei tudo, mas assim, o que eu observo, né, o que eu posso observar. Esses casos, eles aumentaram muito de judicialização, acompanhando também o desenvolvimento de novos medicamentos, né? Então, muitos deles foram elaborados para doenças raras, né? E aí existe um produto muito bom, inovador, um tipo de medicamento chamado medicamento biológico, que tem um tipo de produção muito específica, que também é muito caro para a indústria, extremamente caro. Às vezes uma dose de um medicamento desses é R$2.000, R$3.000 uma dose, e aí se você soma aí o tratamento
fica um valor assim que muitas vezes nem o sistema privado dá conta de absorver ele para os seus pacientes. Existem, e eles são muito específicos, muito específicos. Então, são produzidos por micro-organismos, né? Então, às vezes, você tem falta de uma enzima tal, aí é feito, né, um processo de produção através do DNA, plasmídio, enfim, é uma coisa. Não é complexo, não, não é difícil, mas assim, exige realmente, demanda um custo de produção muito elevado. E isso, obviamente, é repassado, né? Repassado para o medicamento. A indústria, ela investe muito nessa etapa de pesquisa e desenvolvimento. O gasto é muito, muito elevado. E isso, obviamente, é repassado no valor desse produto, né? Existe uma previsão de ganhos, né? Na comercialização para você poder cobrir e ter o lucro. Então, por conta disso, esses processos de judicialização aumentaram muito também, porque na década de 90 isso não existia muito. Se você, não sei se nas suas pesquisas você conseguiu achar esse dado, mas na década de 90 a gente quase não tinha esses processos, mas a gente também não tinha essa produção em larga escala desses medicamentos para doenças raras que a gente tem hoje, tá? E aí é um mercado realmente um pouco diferenciado e que acaba que para a indústria, dependendo da circunstância da doença, acaba sendo muito rentável. E aí aqui no Brasil acaba sendo um percentual bem grande em relação ao custo para a saúde desses medicamentos aí que são solicitados para judicialização. Sim, a parte dessa sua exposição, eu concordo, sim. Mas um dado também é que em 95 tivemos o juizado especial, que a própria pessoa poderia entrar, pode ainda, né, dependendo do valor, entrar com uma ação sem advogado, mesmo que no final seja improcedente. Então, a gente está falando de números, não está falando de resultados. Tá? Então, acho que também ajudou muito essa de 95 para cá, essa demandada de ações. Eu acho também que o conhecimento, as pessoas passaram a estudar, a terem mais conhecimento. Por exemplo, assim, agora, com Instagram, Facebook, lógico que tem muita fake news, o conhecimento se espalha muito rápido. Eu estou aqui, assim, dando algumas risadas, que minha cachorra está deitada ali, mas ela está roncando muito. Ela está roncando muito. Não sei se o som está saindo aí, mas ela está roncando muito Não, alto. Tá não muito tá engraçado, não. cara. Não, não tá não. Relaxa. Ai, Eu vou aproveitar essa deixa, eu vou falar aqui que eu também vi um dado muito interessante, tá? Eu li um artigo muito legal. Depois, se vocês quiserem, eu posso até deixar disponível. Ele chama Para Equacionar a Judicialização da Saúde no Brasil. Ele está na Cielo, tá? E ele é um artigo de um advogado. E ele fala justamente, assim, de forma bem resumida, mas muito clara e objetiva sobre essas questões de judicialização. E aí um ponto que ele toca aqui é o seguinte: esses processos eles estão concentrados, né, se a gente for avaliar aqui, em algumas regiões específicas do Brasil. Então, por exemplo, tem muitos processos de judicialização em São Paulo, no Rio de Janeiro, na região sul, na região sudeste, que é justamente o que você está falando aí. As pessoas estão mais bem informadas, mas também eu acho que o público que está sendo atendido por esses processos também não é um público, não sei se é aquelas pessoas que realmente são baixa renda, sabe? Porque talvez elas nem conheçam, né, os direitos dela. Ah, Rafaela, mas assim, existem redes sociais, as coisas estão mais disseminadas. Sim, é um fato, né? Eu acho que isso não é uma generalização, mas eu sinceramente acredito que isso esteja mais concentrado, sim, de repente, em classes que não sejam tão baixas, e aí isso se demonstra nesses percentuais, nesses dados aqui. Tem até um dado de 2018, e aí ele mostra que, bom, na live não dá para mostrar os dados, né? Mas aqui ele justamente mostra que está concentrado em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, né? E que se a gente for ver aí, realmente
educação, né? As pessoas têm um nível educacional um pouco mais elevado, está concentrada a renda, né? São os grandes centros urbanos, enfim, eu acredito muito nisso. Mas pode continuar falando. Não, é essa situação toda. E também temos que analisar o seguinte: não é só a judicialização em face ao Estado, tem em face a hospitais, a operadoras de planos de saúde, Sim, e é o sim. próximo caso que eu estou trazendo aqui, aproveitando já deixas em deixas. Seguinte, paciente homem, 62 anos, ele estava internado, né, num hospital particular na Barra da Tijuca. Tudo falso, tá? Tudo criado. Então, você vê que Tá. ele mora na Barra da Tijuca e uma condição financeira favorável, só que ele precisava, estava com a condição de não estar no hospital, porém, esses cuidados no hospital, eles deveriam passar para casa. Essa continuação dos cuidados hospitalares em casa se transforma em home care. É o paciente que, né, que vai ficar em casa necessitando de cuidados. Então, ele requereu isso ao plano de saúde, e o plano de saúde negou, por não estar na lista. Então, o que ele Uhum. fez? Ajuizou uma ação, ele não, né? O familiar ajuizou uma ação para que o plano de saúde, a operadora de plano de saúde, pudesse prover a esse paciente não só a enfermagem, a medicina e a fisioterapia em casa, também mobiliário e medicação. Então, esse acesso à justiça pelo home care desse paciente não foi somente sobre medicação e funcionários. Levaram cama, levaram provavelmente, se eu for um paciente idoso que necessita de aspiração, de uma traqueostomia, alguma coisa, tem que ter um aspirador. Não sei quem já passou por isso, né? E ter um familiar que vá para casa depois de um hospital e que é um paciente que está se recuperando. Exemplo, uma coisa simples, uma gastrostomia para fazer uma alimentação por sonda. Porque para quem não tem conhecimento, é horrível, as pessoas ficam perdidas. Vai fazer como? Vai lavar, não vai lavar, isso entupir. Então, essa continuidade do tratamento foi feita através dessa judicialização. E diferente do primeiro caso. No primeiro caso, o SUS teve que cobrir um valor, né, altíssimo, que era de vida, né, ou morte. Nesse caso, não. O paciente poderia continuar no hospital, mas a condição, a decisão judicial, nesse caso, né, é um caso específico trazendo uma decisão para esse caso, que chegou ao STJ, diz o seguinte, que o atendimento do home care é o mero desdobramento do atendimento hospitalar. E a condição do paciente ficar em casa com sua família, ele é um tratamento, ele faz parte do tratamento para poder colocar o paciente com restabelecimento da sua saúde. Então, essa questão, eu acredito assim, que o seu posicionamento de ser contra a judicialização seja pela onerosidade ao Estado, né, no fornecimento de medicamentos. Mas, nesse caso, os números que a gente entra, né, a contagem de números, né, de negativas de plano de saúde. E aqui eu dou 5 exemplos de alguns, né? Cirurgia de emergência dentro de carência. Cobertura em parto. Outro, um camarada foi demitido e não quiseram manter o plano de saúde dele. Atrasou 40 dias o plano de saúde, cortaram. Outra condição, não forneceram acompanhante para idoso no hospital, não restituíram a família tem direito. Então, são 5 direitos que são violados do consumidor, né, do quem tem direito à saúde, que são judicializados, assim, em números enormes. Então, uma condição que um paciente requer um reembolso, ele entra no juizado. Então, até uma pessoa que tem condição não quer pagar mais custos de um processo, entra no juizado. Né? Então, a gente vê, assim, dezenas de ações. Né? A gente fala assim, a gente vai numa pauta, às vezes, que colocam operadoras para o julgamento, e tem lá a 1000. Aí você vê vários processos, a 1000, Golden Cross, Unimed. Então, essa questão, eu não sei se você vai ter uma posição, eu acredito que você não tem uma posição sobre esse tipo de judicialização. Eu trouxe 2 tipos diferentes, né? Um do SUS e um do particular.
Nesse caso, assim, tem, na verdade, ele tem dois lados, ele é dual também, né? Porque você estar no hospital, ele não está dizendo que vai deixar de ofertar o tratamento ao paciente, o cuidado ao paciente, né? Essa coisa de estar em casa, os cuidados em casa, a priori, assim, poderia ser uma coisa de mais confortável, né, para ele. Mas a gente sabe dos inúmeros benefícios que o contato com a família, né, pode proporcionar, só de não estar no ambiente hospitalar, que diminui a possibilidade, por exemplo, de uma infecção, né, É, que secundária, né, uma infecção hospitalar mesmo. Isso aí já também é um enorme benefício, principalmente tratando se for um idoso, né, e que já tem uma imunidade às vezes comprometida. Então, de fato, existem muitos benefícios para ele estar em casa sendo cuidado. Só que realmente isso é um custo altíssimo, altíssimo. E eu acho que isso acompanha muito, por exemplo, os valores aí que a gente vê de plano de saúde, principalmente para a faixa etária, né, mais idosa, que são muito elevados, mas ainda assim não são suficientes para cobrir, na minha opinião, uma circunstância de internação home care, né? Na verdade, um home care como esse, que exige profissional, exige suporte, exige mobiliário, medicamentos, né? E botando isso na ponta do lápis fica bem, bem elevado mesmo. isso aí faz parte do risco, a teoria do risco, do E, empreendimento. Eles se colocam a prestar esse tipo de cuidados. No caso, eu esqueci só de falar que o idoso estava de alta hospitalar. Só esqueci de falar isso. ah, ele precisava de outros cuidados, mas aí teria que Ele estava de alta o home care. hospitalar e ele tinha um prazo, né, para sair do hospital. Então a família ingressou com uma ação. Vamos lá. Entende? Tomara que não vou Bom, ficar na verdade, na rabeira. pois é, mas eu vou falar rapidamente. Eu ia trazer um caso sobre um medicamento de alto custo, tá? Solicitado para o Estado, né? E aí seria uma coisa genérica, assim, porque existem inúmeros casos iguais a esse, onde a pessoa tem uma doença rara, tá? E o SUS, ele não tá na lista de medicamentos essenciais, e aí as pessoas têm que realmente entrar com o processo. Ó, tem uma pergunta aí, Bruno. Eu não tô vendo comentário. Eu não tô Não, vendo. ó, a pergunta do CF Sandro. Ele colocou aqui: existe estudo comparativo entre gasto hospitalar e home care? Sandro é um grande amigo. Olha, eu não sei, cara. Eu não sei se tem. Não sei. Tem, lógico que tem. O operador de plano de saúde, quando ela vai fazer uma oferta e vai numa negativa e numa defesa, ela coloca isso no papel, né? Mas eu não sei, eu não tenho esse dado para mostrar. É interessante até pesquisar. Mas é engraçado, eu não estou vendo as mensagens. Parei aqui, eu botei aqui, ó. Eu botei aqui Tá vendo? Não, não tô. Eu parei aqui, coloquei o seu Instagram, seu perfil comercial, para o pessoal seguir. Já que vai ficar a live vai ficar gravada aqui, mas para o pessoal que está aqui agora online, né? Por quê? Essas mensagens da live não ficam gravadas, somente a live Ah, mesmo. Então, entendi, quem puder, entendi. estiver assistindo aqui no Instagram ou no YouTube, quem quiser não, eu chamo, eu convido a seguir tudo sobre medicamentos, que é um perfil comercial da Rafaela, que é super bacana. E quem quiser também me seguir, pode seguir também. Bom, e aí, assim, eu vou dar o exemplo de um medicamento chamado Eculizumab, que é um anticorpo monoclonal, e eu vou falar justamente sobre ele, por quê? Porque ele tá ali no ranking do medicamento, de um dos medicamentos, né, mais demandados para o SUS em relação à judicialização. Existem outros também, mas todos eles, a maioria deles, na verdade, são esses biológicos que eu comentei anteriormente, né? Esse caso é um anticorpo monoclonal, todos eles que têm essa questão da produção, pesquisa e desenvolvimento muito, um custo muito elevado, que é repassado. E aí, qual é a utilização dele? Ele é um anticorpo monoclonal
que é indicado para síndrome hemolítico-urêmica, quer dizer, uma coisa muito específica que uma parcela muito pequena a população tem, mas que ele causa certamente agravos muito importantes para o paciente. Então, é quase que essencial para que a pessoa tenha minimamente uma qualidade de vida. E aí, assim, a indústria está ali para vender, né, esse medicamento, vender esse tratamento. E aí, aqui eu tenho um dado que ele está entre os 10 medicamentos mais caros e que corresponde a quase 90% dos gastos com a judicialização. Aí tem um dado aqui que em 2016 o Ministério gastou 1,1 bilhão que corresponde a 90% dos gastos totais, e o total foi 790 itens, só 10 medicamentos foram responsáveis por esse gasto aqui. Um deles é esse, que eu acabei de falar, é o Soliris. Aí tem outros também, nomes bem exóticos, tá? Até para mim é complicado ficar falando. Então, Vimizim, Traslana, tem vários aqui. Enfim, e eles realmente compõem uma parcela muito grande desses gastos com a judicialização. Qual é a implicação disso de não estar... Por que esse custo ele acaba sendo tão elevado e por que essa discussão toda sobre se é benéfico ou não essa judicialização? Já existem dados que as indústrias elas acabam elevando o preço do seu produto porque justamente estão entrando nesse processo da judicialização. Quando eles têm, nesse artigo que eu comentei com vocês, ele demonstra que quando foi feito um levantamento específico, num período de tempo, para fornecimento de um medicamento que estava recorrente nesse processo de judicialização, e eles observaram que o laudo médico ele não era suficiente, porque é solicitado várias documentações e pareceres, e eles não eram conclusivos no sentido de demonstrar a necessidade daquele produto. Então, como é que eu vou explicar isso? Assim, a indústria acaba meio que estimulando essas entidades aí, dessas pessoas, essas doenças raras, geralmente as pessoas fazem grupos, entidades, enfim, e eles acabam fomentando isso nessas entidades para que as pessoas entrem com o processo de judicialização para conseguir obter aquele produto. E aí eles aumentam o valor de mercado e aí ele acaba sobrecarregando o orçamento que o governo disponibiliza no orçamento anual, né, que ele disponibiliza para o SUS. Então, sei lá, de 100% do orçamento, vamos supor que 20% seja para medicamento. Então, acaba que os processos de judicialização, eles acabam tomando parte desse orçamento voltado para medicamento, entendeu? E aí vem aquela coisa, pelo menos na minha cabeça, vem aquele questionamento. Então, será que realmente é necessário aquele produto para aquela pessoa, já que esses laudos eles não são tão fidedignos? Porque eu estou tirando, às vezes, o tratamento de uma pessoa que demanda que é muito mais barato, ou de várias pessoas que têm um tratamento muito mais barato, para cobrir aquele de uma pessoa que é super caro. Não estou dizendo que ela não tem o direito, tá? O que eu estou querendo dizer é que esses processos eles aumentaram absurdamente, que existe sim uma necessidade de ser disponibilizado isso pelo SUS, mas que não necessariamente isso tem que ser gratuito. Entende? Às vezes o usuário ele pode arcar com parte desse custo, porque existe uma outra parcela de outros programas, de outros medicamentos que já foram avaliados pela Conitec, que é uma comissão de incorporação de tecnologias pelo SUS, que eles fazem toda uma análise de custo-efetividade. Eles veem, porque quando você vai incorporar isso na lista que a gente chama de essencial, a gente tem que fazer uma análise de orçamento também, para saber se vai ser viável para o sistema isso. Eu realmente não olhei a última atualização dessa lista, mas na penúltima, tá, que eu tenho conhecimento,
Os quimioterápicos, por exemplo, eles não estavam ali contidos. E os quimioterápicos são caríssimos, caríssimos. Então, imagina, as pessoas, alguns, né, quimioterápicos. Então, as pessoas entrando com o processo de judicialização para conseguir o tratamento para o câncer, que é muito específico. Porque tiraram dessa lista. Aí, o que acontece? Você entra com o processo, é aquilo que eu falei. O laboratório aumenta o valor de mercado e muitas pessoas, obviamente, conseguem, porque qual é o argumento que se tem que o juiz vai ter de falar assim, não vou disponibilizar esse tratamento para essa pessoa, se é aquele que é efetivo para aquele câncer específico e é aquela empresa que fabrica. Já teve até casos de indústrias que especificaram, porque assim, às vezes esse medicamento está disponível nos Estados Unidos, mas não tem registro aqui no Brasil. A Anvisa, que é a vigilância sanitária, ela precisa fazer uma avaliação desse produto. E mais do que isso, tem que ter uma empresa aqui que queira importar ele, sabe? Então, isso tudo demanda um processo de avaliação dos fiscais, está de acordo com as normas sanitárias vigentes, que existe todo um critério, um rigor, sabe, sanitário. E aí, quando você permite que um medicamento que não passou por esse rigor seja utilizado por um paciente, essa utilização se torna até insegura. Você não sabe de que forma foi produzido, você não sabe que estudos foram feitos para ele, necessariamente. Claro que se passou pelo crivo de uma outra agência sanitária, já é um bom passo, já existem algumas situações em que isso é considerado. Mas, em linhas gerais, isso pode trazer um risco para esse paciente, sabe? A gente não sabe o quão efetivo é. Então, esse processo de judicialização, obviamente, ele é bom porque disponibiliza para pessoas, por exemplo, que não teriam condições de pagar, mas, ao mesmo tempo, existe um outro lado, que é das indústrias que se apropriam disso, sabe? Até para aumentar esse custo e desse repasse de verba que acaba sendo comprometido para certos programas do governo, do Ministério da Saúde, que são mais amplos e que pegam mais pessoas, mais pacientes, que acaba sendo comprometido porque você tem que repassar, pegar parte disso para custear esses tratamentos que são bem caros. Tem algumas perguntas aqui, Bruno, alguns comentários. Eu vou tentar ler aqui, antes que acabe. A Luciana falou aqui, meu sogro está entrando com um processo para conseguir um medicamento para tratar a retinopatia diabética. Pois é, existem alguns tratamentos novos, por exemplo, que ainda não estão nem disponíveis. A Conitec, ou não foi solicitado o registro aqui no Brasil pela indústria, isso pode acontecer também. E aí, aí vem aquela questão também que também é muito colocada. O SUS é obrigado a disponibilizar um produto que não é nem registrado aqui no Brasil? Entendeu? Então, existem algumas questões sanitárias aí que são muito importantes e que tem que estar sempre assim, em mente na hora que a gente pensar, vou botar um processo. Calma, não é só botar um processo e eles têm que me dar esse medicamento. Aí essa questão da medicação, eu estava aqui lembrando sobre a decisão do relator no STF. Eu até trouxe aqui, eu deixei gravado aqui tá aqui. O que é o Alexandre de Moraes, que ele acompanhou o relator. No entendimento, ele fala o seguinte: o excesso de judicialização da saúde tem prejudicado políticas públicas, pois decisões judiciais favoráveis a poucas pessoas, foi o que você falou, uma quantidade pequena, né? E 90% de tudo, né? 90 e pouco por cento, por decisões judiciais de poucas pessoas, por mais importantes que sejam os seus problemas, a gente analisa cada um, né? O nosso, né? Não é quando a gente analisa números, nós estamos analisando pessoas, e acaba comprometendo o orçamento de milhões de pessoas que dependem do SUS. E não há mágica para isso. E a decisão, né, do recurso especial 566471 sobre esse tema dos medicamentos de alto custo é isso mesmo. É balancear essa mercado, né? O SUS, né? Se não tiver... Desculpa te cortar, faltam 10 segundos para acabar a live. Cara, foi mal.
Galera, vamos lá, salva aí, vai ficar salvo.